Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Maravilhoso poder estar mais essa manhã aqui. Eu quero agradecer a todos os pastores, a toda essa equipe tão maravilhosa que tem nos tratado tão bem. Nós temos nos sentido tão amados através da vida de vocês. Mesmo longe da nossa casa, né, da nossa igreja, eu posso dizer que vocês realmente nos amaram tanto quanto as nossas ovelhas. Pastores, muito obrigada. E eu quero dizer que a igreja de vocês é a expressão do amor de vocês. Né, uma igreja linda, uma igreja amorosa. A gente está se sentindo tão em casa aqui, é tão maravilhoso. E obrigada, né, pela oportunidade de poder estar aqui, pastor. Amém? Vocês estão prontos? Sim? Então, vamos lá comigo. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20. A gente vai ler o versículo 35. Amém? O nome da nossa palavra nessa manhã, o maná que Deus tem sobre as nossas vidas, vai se chamar Desenvolvendo um Coração Generoso. Amém? Atos 20, 35 fala assim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Né? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que há maior felicidade em dar do que em receber. Nós precisamos entender em que contexto, o que estava acontecendo quando realmente esse texto foi trazido. Então, Paulo, ele tinha se ido a Mileto, se reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso. E naquele momento, durante todo o texto que nós vemos ali em Atos 20, Paulo começa a falar, né, relembrando todos os lugares que ele havia passado até ali, e a forma como ele foi ensinando os desígnios do Senhor por onde ele passou. Essa seria a última conversa de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção, que além de Paulo ter falado todas essas coisas, Paulo adverte os presbíteros. Não esqueçam dos necessitados, porque há maior felicidade em dar do que em receber. E ainda mais, Paulo fala para os presbíteros, essas são as palavras do Senhor Jesus. E nós podemos ver lá em Mateus, as bem-aventuranças em Mateus 5. Quando Jesus ele reúne toda a multidão e os seus discípulos. E eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E eu sou apaixonada por esse texto de Mateus 5. Que fala assim, se você quiser acompanhar comigo, Mateus 5 eu posso ler. Eu vou te dar uma orientação aqui. Eu vou ler muitos textos, então se você quiser anotar, nem todos nós vamos abrir, mas depois você pode anotar, depois você pode ler na sua casa, para que a gente possa ganhar tempo, ok? Então vamos lá, Mateus 5, a partir do versículo 3, eu vou ler até o versículo 11, que são as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele reuniu a multidão e os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
E uma das coisas que eu quero que você entenda é que essa palavra bem-aventurado, ela vem do grego e ela fala de makarios e significa feliz. Então, quando nós vamos pegar o texto, o último conselho que o apóstolo Paulo deixa para os presbíteros da igreja em Efésio é bem mais feliz a pessoa que dá, que tem um coração doador, do que a pessoa que recebe. E isso tudo é maravilhoso. E uma das coisas que eu e você precisamos entender é que nós não nascemos com um coração generoso. Nós vamos desenvolvendo a generosidade nas nossas vidas, na medida com que nós vamos crescendo e amadurecendo. Nós estamos falando sobre legado esses dias. E nós, queridos, podemos receber da vida dos nossos pais ou um legado de generosidade ou um legado de avareza. Assim como eu e você também podemos transmitir para a vida dos nossos filhos ou um legado de generosidade ou um legado de avareza. E eu quero falar para você que quando eu falo de generosidade, isso não tem a ver somente em ter recursos financeiros. Porque eu conheço muitas pessoas que eles têm muito dinheiro, mas eles têm um coração avarento. Assim também, eu conheço muitas pessoas que não possuem recursos financeiros, mas elas são pessoas generosas. Generosidade não é sobre ter dinheiro. Ser generoso, ter um coração generoso, vai além de recursos financeiros. Eu gostaria que você entendesse isso essa manhã. Eu não estou aqui falando somente de recursos financeiros, porque você há de concordar comigo que nem todos os presentes podem ser comprados com dinheiro. Nem toda forma de se doar, de se entregar, de abençoar outras pessoas podem ser comprados através de dinheiro. Isso não tem a ver em presentes que vêm de lojas. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Eu estou falando, queridos, de generosidade, de doação de vida, de situações que surgem na minha vida e na sua vida, de pessoas necessitadas ao nosso redor, que nós podemos ser generosos, que nós podemos exercer a generosidade na vida dessas pessoas. E eu não fujo de um exemplo de 2 anos que nós passamos de pandemia. Nós somos totalmente limitados de estar com as pessoas que nós amávamos. Nós somos totalmente limitados de ter comunhão com aquelas pessoas que nós mais amávamos. Nós fomos limitados de estar em momentos como esse, como o corpo de Cristo congregando e vivendo a igreja como o corpo de Cristo. E nesses momentos nós utilizamos de tantos recursos, sim ou não? Mensagens via WhatsApp, ligações de vídeo via WhatsApp. Então, queridos, quando eu falo de ser generoso, de se doar, eu não estou falando apenas de recursos financeiros. Eu estou falando de você doar o seu tempo e escrever uma mensagem para alguém, fazer uma ligação para alguém que está precisando de uma palavra de encorajamento e fé. Eu estou falando de você estar sensível à voz do Espírito Santo. Muitos falam, que em tempos do WhatsApp você receber uma ligação é algo hoje, surpreendente, que a gente quase não tem feito isso, mas eu quero desafiar você. Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos estão fazendo aniversário, ou até mesmo as pessoas do nosso círculo de amizade, e eu quero desafiar você, em vez de você mandar uma mensagem no WhatsApp, faça uma ligação. Porque vai ser diferente. Eu estou falando, queridos, de uma generosidade que é doação de vida. Eu estou falando de uma generosidade que é a sensibilidade do Espírito Santo. Nos momentos ali onde você está no seu tempo de oração, no seu tempo de devocional, no seu tempo da leitura da palavra, e você recebe um testemunho interior que tal pessoa precisa que você envie uma mensagem para ela.
E toda vez que você tiver esse impulso de enviar uma mensagem para alguém, de ligar para alguém, eu posso ter certeza que é o Espírito Santo que está guiando você. Talvez para encorajar a fé dessa pessoa, talvez para fortalecer essa pessoa. Então, quando eu falo de generosidade, eu estou falando de doação de vida, de se doar, de se entregar. Amém? Quando eu falo de generosidade, eu estou falando e perguntando para você qual que é o seu talento. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer de melhor? Né? Nós temos as irmãs que talvez assim como eu amo cozinhar. Eu amo fazer sobremesa. Eu amo a forma que eu tenho de expressar o meu amor pela minha família e pelas pessoas que eu amo é eu receber e eu colocar a mesa para elas, fazer uma comidinha gostosa para elas comerem. Eu estou falando de uma generosidade de se doar, para você doar o seu talento para abençoar outras pessoas. Quando eu falo de doar o seu talento, eu estou falando para os homens que às vezes conseguem fazer uma manutenção, trocar um chuveiro, talvez conseguem fazer ali alguma manutenção na casa e se colocar à disposição, talvez na vida de pessoas que não podem pagar uma pessoa, porque a gente sabe que é caro. Quando você vai contratar um eletricista para fazer um ponto elétrico ali na sua casa, eu não sei aqui, mas lá em Curitiba é muito caro, eles cobram por cada ponto e claro, eles têm que cobrar, porque dali vem o sustento da casa deles e da família deles. Mas eu estou falando, queridos, da gente se doar e a gente abrir os nossos olhos para as pessoas que têm muitas necessidades que estão ao nosso redor. Para nós estarmos sensíveis, para que nós possamos ser generosos na vida dessas pessoas. Quando nós nos colocamos à disposição de servir como voluntário na igreja, de se colocar realmente o seu tempo à disposição de fazer algo pela igreja. Você está tendo um coração doador, você está doando aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Como pastora sênior de uma igreja, nós muitas vezes recebemos irmãos que têm ideias incríveis. Só que toda vez que um irmão, uma irmã vem para mim com ideias incríveis, eu olho e falo assim, beleza, tua ideia é formidável, mas você está se colocando à disposição para fazer isso? Porque eu falo isso para as minhas ovelhas. Se você vem para mim apenas para dar uma boa ideia, e eu não posso usar as suas mãos para oferecer, para me servir, então eu não quero ver a sua ideia. Então, eu estou falando da gente se colocar à disposição para se doar na vida de outras pessoas. Então, quando eu falo de generosidade, eu não estou falando somente de recursos financeiros. Porque através do seu talento, você pode muitas vezes descobrir que um dos pastores aqui ama um bolinho de fubá. E você pode fazer um bolinho de fubá, colocar numa embalagem e entregar. Hoje eu recebi uma chipa maravilhosa, num saquinho de presente. Queridos, vocês conseguem entender que são coisas simples? Ser generoso, queridos, é coisa simples, não tem a ver somente com recursos financeiros. Existem pessoas que a linguagem de amor delas é dar presente. E eu confesso para você que essa questão de dar presente, de receber presente, foi algo que eu precisei aprender. Eu precisei aprender, porque muitas vezes eu via isso na vida do pastor Marciano. O bom desse culto, né, pastor, que eu posso ficar mais tranquila, né? Porque o outro era cronometrado, então esse eu posso ficar um pouco mais tranquila. E eu lembro que eu sempre olhava assim, o pastor Marciano, ele não tinha dificuldade nenhuma, a gente fazia as viagens, e muitas vezes eu me deparava com o pastor Marciano entrando nas lojas, pastor, para comprar presente para outras pessoas. E o pastor Marciano, às vezes, ganhava tantas coisas, e eu falava assim, nossa, mas o Marciano ganha tantas coisas, eu não ganho nada. O Espírito Santo falou assim para mim, faça como ele. Faça, sem a motivação de receber algo em troca. Então, deixa eu te falar. Ser generoso é abençoar pessoas, se doar para pessoas com a motivação correta. Você não vai ter uma atitude de generosidade esperando que você seja recompensado. Porque se nós pensamos assim, nós já estamos com a motivação errada.
E a generosidade, queridos, é um exercício em nossas vidas. Nós não nascemos pessoas generosas, mas nós podemos se tornar pessoas com um coração doador e generosas. Amém? Quando eu e você entendemos, queridos, o reino de Deus e a dinâmica do reino de Deus, nós realmente podemos comprovar que na dinâmica do reino de Deus, o nosso Deus era um Deus doador. O nosso Deus era um Deus que realmente doou, que deu o seu Filho por amor a nós. Eu gostaria de ler alguns textos para você. E cada vez que eu e você nos colocamos nesse lugar de doar a nossa vida, doar o nosso tempo, doar o nosso talento e ser generoso, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Então, a dinâmica do reino de Deus tem a ver com o doar, com a doação, com o ser generoso. Quando nós pegamos João 3,16, fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. João 14, 27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. A dinâmica do reino de Deus tem a ver com dar, com se doar. Deus nos deu a vida, o fôlego de vida. Deus nos deu a graça. Estamos aqui porque Deus deu o seu único filho, o seu amado filho por amor a nós. Jesus deu a vida dele por nós para que os nossos pecados fossem perdoados e para que eu e você pudéssemos ter vida. Estamos aqui porque tudo tem a ver com a dinâmica do reino de Deus. E toda vez que eu e você nos doamos, toda vez que eu e você somos generosos, nós nos tornamos semelhantes ao nosso Criador. Amém? E o que você precisa entender? Nisso tudo, que eu e você, nós nunca vamos conseguir competir com Deus no quesito do dar. Ele sempre vai se superar. Amém? No início de 2020, a gente fez uma série de mensagens na igreja chamada Uma Vida Abençoada. E nessa série de mensagens, a gente realmente deu algumas ferramentas que a nossa igreja precisasse para que as famílias, para que homens e mulheres, adolescentes e jovens pudessem viver uma vida de plenitude daquilo que a palavra de Deus fala, né? Uma plenitude, uma abundância, não somente física na questão de saúde, mas uma prosperidade emocional, uma prosperidade financeira. E uma das coisas, queridos, que me chamou a atenção em um dos cultos é que, enquanto o pastor Marciano orava para que realmente o Senhor pudesse derramar esse novo tempo sobre a vida da igreja, eu escutei o Espírito Santo falar algo ao meu coração. E o Espírito Santo falou assim para mim: nem todos vão conseguir receber e alcançar todas essas ferramentas que foram liberadas para a igreja. E eu fiquei assim, nem todos. O Espírito Santo falou, nem todos. E ele falou algo para mim: Deus só pode derramar prosperidade onde há generosidade. E o Espírito Santo falou assim para mim: filha, existem muitas pessoas e existem muitas famílias que estão presas em fortalezas. Existe um legado que foi passado sobre a vida delas de avareza. Pensamento de miséria, escassez. E essas pessoas, enquanto essas fortalezas causadas na mente delas pelo inimigo não forem rompidas, elas não vão conseguir receber. E a frase que o Espírito Santo falou para mim, que eu só posso derramar prosperidade onde há generosidade, causou um alerta ao meu coração. E eu falei, uau, Senhor, é verdade. Muitos, queridos, oram porque querem ter uma vida próspera. Mas você é uma pessoa generosa?
Você pode olhar para dentro de você, porque eu acabei de falar que generosidade não tem a ver com recursos financeiros. Você pode olhar para dentro de você e você falar, não, eu sou uma pessoa generosa. Ou você pode olhar para dentro de você, assim como eu, anos atrás, e falar assim, ainda tem espaço para melhorar. Então, porque Deus ele não pode derramar prosperidade onde não há generosidade. Então, existem pessoas que estão presas a essas fortalezas, né? Do egoísmo e da avareza. E essas fortalezas prendem as pessoas na maneira como elas pensam sobre o dinheiro. Essas pessoas são cercadas por crenças limitantes e muitas vezes dogmas de ensinos errados em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade. E elas não podem receber a prosperidade que Deus tem sobre a vida delas. Porque elas não são pessoas generosas. E nós estamos hoje recebendo o pão dos céus. Falando que nós podemos, e eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Mas eu estou aqui para falar assim para você. Nós podemos desenvolver um coração generoso. Nós podemos, queridos, realmente procurar um coração doador e generoso para que eu e você possamos preparar um legado para os nossos filhos. Porque talvez assim como nós recebemos, ou talvez você recebeu um legado de generosidade, ou talvez você possa ter recebido um legado de avareza. E eu gostaria aqui, nessa manhã, de dar 3 passos para você, para que você possa alcançar um coração generoso. E o primeiro deles, eu quero te falar, que o egoísmo na minha vida e na sua vida é uma fortaleza que precisa ser vencida. O inimigo começa, desde o nosso nascimento, a ir construindo essa fortaleza de egoísmo. Quando nós somos criança, nós já nascemos egoístas. Quantos lembram quando os filhos eram pequenos? Ou quantos às vezes têm os netinhos já pequenininho? Qual é uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar? Dá, meu. Sim ou não? Sabe por quê, queridos? Porque o egoísmo não é algo que aprendemos, é algo que eu e você já nascemos. E ele precisa ser uma fortaleza a ser vencida na minha vida e na sua vida. Lá em Efésios 4:22 fala do despojar do velho homem. E todas as vezes que eu e você percebemos essas coisas da velha natureza, nós precisamos nos despojar do velho, para que eu e você possamos nos revestir da nova natureza de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Amém? O egoísmo é algo que nunca nos deixa satisfeito com nada. Sempre falta algo. O egoísmo, eu acredito que ele anda de mãos dadas com a ingratidão. Nunca nada está bom. Sempre está faltando algo. A pessoa que é egoísta, ela não tem um nível de contentamento. Ela realmente, na maioria das vezes, ela é uma pessoa ingrata. Difícil, né, irmão, tirar foto de mim, eu não paro, né? Os meus fotógrafos lá da igreja sofrem muito. Mas amém, vai dar tudo certo. O egoísmo é uma fortaleza que precisa ser vencida nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Eu lembro que a gente passou por uma situação com uma missionária que estava indo fazer missão em Portugal. E por causa de toda a organização financeira deles, então ela precisou sair do local onde ela morava, que era, né, um apartamento com tamanho bom. E um casal de irmão da igreja abençoou e ofertou para ela um apartamento, só que um pouco menor. Só que como ela ficaria somente um determinado tempo ali, de cerca de 6 a 8 meses, então ela já precisava ir se adaptando para a mudança dela.
E uma das coisas que mais me entristeceu na vida dessa missionária foi o quanto ela foi ingrata com aquela oferta que foi dada a ela. Não foi cobrado nada dela, para que ela pudesse ficar naquele apartamento menor. Mas a ingratidão do coração dela foi algo que me deixou tão frustrada e tão triste. E eu ficava pensando dentro de mim, imagina esse casal que fez o melhor para ela. Esse casal disponibilizou, pastor, de um aluguel que talvez eles deixariam de receber por 8 meses. Porque aquele aluguel fazia parte também da renda daquela família. E aquela pessoa que estava recebendo não se alegrou com a oferta que foi entregue a ela. Então, normalmente, queridos, quando nós temos uma atitude de egoísmo, nós nos tornamos pessoas ingratas. E eu lembro de uma situação que eu passei alguns anos atrás. A gente estava recebendo uma missionária da África, a missionária Sandra, para passar um tempo em Curitiba. E vocês sabem que Curitiba é muito frio. Hoje de manhã eu acordei tão feliz, a hora que eu acordei 6 horas. O céu estava nublado, estava um ventinho. Eu falei, ai, que delícia, que saudade da minha terra. Olha o sol que está lá fora, gente, olha o calor. Amém, amém por isso, essa terra abençoada e quente. Por isso que daqui saem as melhores frutas, mais doces, né? Que sempre vem do lugar quente. E daí Curitiba é muito frio. E no mês de maio, quando a missionária Sandra viria, estava fazendo de 5 a 6 graus em Curitiba. E a missionária Sandra vinha de Chocas, que é uma cidade muito quente. Roupa de inverno lá não existe. Não existe roupa de inverno lá. E eu pensei assim, eu preciso mobilizar as irmãs da igreja para a gente arrumar a roupa para a pastora Sandra, né? Então, para fazer o enxoval completo dela, porque senão a missionária Sandra vai passar muito frio aqui. E eu comecei a mobilizar as mulheres. A gente vai ter que arrumar a roupa para a missionária Sandra, para ela vir para cá e tal. E, de repente, uma manhã, quando eu estava ali no meu tempo com Deus, eis que eu abro 1 João 3,17. Que fala sobre o amor aos irmãos, e eu gostaria de ler esse texto para você. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessitado, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E quando eu acabei de ler esse texto, o Espírito Santo falou assim para mim, você disse que você ama a missionária Sandra. Falei, sim, Senhor, eu amo a missionária Sandra. Então, você vai lá no seu guarda-roupa agora. Mulheres, vocês sabem o que eu estou falando, né? Eu abri a porta do meu guarda-roupa. O Espírito Santo falou assim, então, se você ama ela, você precisa amar ela em atitudes. Não somente de falar, mas você precisa agir. E eu abri meu guarda-roupa. E eu posso falar para você que as melhores peças foram tiradas de dentro do meu guarda-roupa. Peças, não peças que eu não estava usando mais. Peças que eu usava. Eu estou falando de botas da Arezzo. Eu estou falando de camisas da Dudalina. Eu falei, Espírito Santo, a missionária Sandra nem sabe o que é Dudalina. Falei, Espírito Santo, a missionária Sandra nem sabe o que é Arezzo. Você vai tirar o seu melhor para dar para a missionária Sandra. Você não disse que ama a missionária Sandra? Então, não só diga que você ama. Ame em atitude. E, queridos, eu comecei a observar algo na minha vida. Lembra que eu te falei que o egoísmo é uma fortaleza que a gente precisa vencer? E eu comecei a observar na minha história. Eu vim de um lar muito simples. O meu pai, na época... Nesse culto me dá tempo de contar, mas o meu pai, para que ele pudesse trazer uma renda maior, para fazer parte de todas as despesas, para poder pagar todas as nossas despesas, ele trabalhava naquelas bacias da Petrobras. E ele muitas vezes ficava de 3 a 4 meses fora. Ele era eletricista que fazia a manutenção nas máquinas. E eu lembro que a minha mãe, desde quando nós éramos pequenas, talvez você vai se identificar comigo, mas a gente não tinha muitas roupas. Então, normalmente, a gente tinha de 1 a 2 mudas de roupas, que a mamãe falava assim, essas são as roupas para passeio. Quem que se identifica aqui?
Quem que cresceu aqui num lar que era assim? Essas são as roupas só para a gente passear. E para ir para a igreja, né? Essas são as roupas para passear e para ir para a igreja. Então, essas roupas vocês não podem usar em casa. E daí tinha as roupas rasgadinhas, as roupas curtinhas, que eram as roupas que a gente usava em casa, para bater em casa. Então, não podia usar roupa de passeio. E também no final do ano, às vezes, né? Festa de Natal, né? Festa de, às vezes, ali do final do ano, de Réveillon. Então, a mamãe comprava uma mudinha de roupa para passar ali o Réveillon e o Natal. E daí eu comecei a observar na minha vida que essa questão de eu estar tão presa em relação às minhas roupas era justamente por isso. Porque eu não tive muito na minha infância. Então, quando eu comecei a ter, eu comecei a acumular. Porque eu pensava assim, mas e se eu der? E se eu não tiver mais dinheiro para comprar, eu vou ficar sem? E eu acredito que essa ação, essa atitude que eu tive de abrir meu guarda-roupa e de o Espírito Santo me conduzir a tirar as melhores peças de roupa, eu acredito que era como se fosse uma fortaleza do egoísmo sendo desfeita na minha vida. E eu vou te dar outro exemplo. Eu lembro que quando eu era pequena, o meu avô tinha sítio, então ele vivia das coisas que ele plantava no sítio. E o meu bisavô, ele veio da guerra, ele veio refugiado da Inglaterra para cá. E provavelmente o pessoal que veio refugiado de guerra é um pessoal que passou muita fome. Não sei se vocês, mas nós recebemos agora, uns 2 meses atrás, os refugiados da Ucrânia lá na nossa igreja. E eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir histórias, mas normalmente a pessoa que vem refugiado da guerra, eles passam muita fome, muita necessidade. E eu observava muito isso na vida do meu avô. Meu avô, ele era uma pessoa muito avarenta, que estocava muita comida. E toda vez que nós íamos visitá-lo, vovó tinha que separar as coisas escondido dele para a gente trazer para casa. Feijão, milho, arroz. Vovó separava escondidinho e falava assim, ó, leva isso daqui e não deixe o Luca ver. O nome do meu avô era Luca. Não deixe o Luca ver. Porque senão ele vai ficar bravo comigo. Então, você consegue entender, nesse primeiro ponto da mensagem que eu falei para você, que o egoísmo é uma fortaleza que precisa ser vencido nas nossas vidas, para que nós possamos ter um coração generoso e doador? E eu notei que, depois que eu fiz isso, parece que algo rompeu na minha vida. E eu acho que eu estou de parabéns, porque normalmente, quando eu ganho sempre algum presente, e assim, depois disso, daquilo que eu observei na vida do pastor Marciano, eu comecei a dar os primeiros passos. Comecei a comprar, né, do nada, assim, quando eu ia nas lojas, eu falava assim, Espírito Santo, quem você quer que eu abençoe? Espírito Santo, eu quero que você abençoe fulana de tal, compre tal coisa. E às vezes, queridos, não eram coisas caras. Às vezes é um desodorante da Giovanna Baby que você acha na farmácia. Sabe aquele rosinha cheirosinha? Você sabe que ela gosta disso, leve para ela. E eu acredito que a partir do momento que eu venci aquela fortaleza, eu acredito que o Senhor começou a trabalhar no meu coração a expressão de generosidade. Amém? A segunda coisa que eu queria falar para você é que quando nós identificamos essa fortaleza, o segundo passo que nós precisamos dar é agir. Eu identifiquei a fortaleza, realmente eu tenho dificuldade, o motivo é esse. Lembra da minha história que eu contei? Lembra da história do meu avô? Talvez você já começou a se identificar aí. Então agora eu preciso agir. Eu preciso realmente ter ação de generosidade. Então, se eu não tinha essa ação, se eu não sabia fazer isso, a partir de agora eu preciso me esforçar para que eu possa dar o segundo passo. Quando eu falo a questão de doação, você há de concordar comigo que nós também precisamos nos doar nos nossos relacionamentos, sim ou não? Nós precisamos nos doar em amor, em perdão, em atenção, em empatia. Quando você está aqui nos domingos, nos cultos, você está tendo comunhão com o corpo de Cristo, sim ou não?
você está doando o seu tempo. E é importantíssimo que eu e você possamos doar o nosso tempo, sim, para o conhecimento da palavra de Deus, para cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, é extremamente importante. Mas muitas vezes eu conheço pessoas que elas se limitam somente a isso. E elas não querem se relacionar com outras pessoas. É como se elas dissessem assim, não, eu não preciso de pessoas. Só que elas esquecem que talvez a questão de romper a barreira para que possam se relacionar com outras pessoas também é uma fortaleza que elas precisam vencer. Porque talvez essas pessoas foram tão feridas pelas pessoas que mais deveriam amá-las, que elas criaram uma fortaleza e elas decidiram, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu não quero mais ter amizade, porque ter amizade, abrir o coração, conviver com pessoas é se ferir, se machucar. Então, talvez seja mais uma fortaleza que precisa ser vencida. Os relacionamentos fazem a gente crescer. Sim ou não? Quando nós nos relacionamos com pessoas, nós somos ensinados, nós somos encorajados e, por que não, nós somos exortados. Lembra que eu falei que eu amo cozinhar? Eu amo cozinhar. Gente, mas eu não sabia fazer nada. Lá na casa da minha mãe, sabe o que a minha mãe só sabia fazer? Carne moída e carne de panela. A única coisa. Quando você ia lá na minha casa, ou você comia carne moída, ou você comia carne de panela. E quando eu comecei a cultivar, a me abrir para novos relacionamentos, eu vou falar para você que eu faço um camarão internacional que eu deixo o coco bambu no chinelo. Duvida? Então vamos lá. Tem que fazer para ver se é bom, né, pastor? Então, assim, os relacionamentos fizeram, gente, eu realmente diversificar o meu cardápio da cozinha. Então, eu chegava na casa do meu irmão que fazia feijoada, né? E nós mulheres não temos esse problema, pastor, de pedir receita, de falar, esse perfume que você está usando é maravilhoso, qual que é o nome dele? A gente não tem nenhum problema, né, mulheres? Não tem. E eu sempre perguntava, irmã, como é que você faz essa feijoada? Ela, então, eu faço assim, e nananana. Falei, beleza. Ia na casa de outra irmã, fazia uma torta de cebola. Irmã, como é que você faz essa torta de cebola? Ela me passava a receita. Gente, e eu fui diversificando o meu cardápio, né? Realmente o meu menu ali na cozinha. Então, os relacionamentos fazem a gente crescer. Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida e sempre vai ter um objetivo. Ou é para você aprender a ser, ou é para você nunca aprender a ser como ela. Mas os relacionamentos fazem a gente crescer. Amém? E nós precisamos investir tempo nos relacionamentos. Cultivar os relacionamentos que nós já temos, mas também se abrir para novos relacionamentos. Queridos, os relacionamentos não são descartáveis. Os relacionamentos que mais duraram na minha vida e têm durado até o dia de hoje, não são as amizades que a gente nunca teve problema, mas são as amizades que, às vezes, na caminhada da vida, tivemos algum conflito. Mas tivemos a disposição para sentar e acertar. Que o que fere, às vezes, é aquilo que nós falamos e como nós falamos, mas também o que fere é aquilo que as pessoas interpretam diante daquilo que nós falamos. E diante disso, nós precisamos sentar e conversar. Quando nós somos casadas há muito tempo, tudo são flores? Não. Nós temos os nossos conflitos, mas diante de uma dificuldade, diante de uma criança que faz cocô, você joga a criança fora ou você joga a fralda fora? Nós jogamos a fralda fora e ficamos com a criança. E os relacionamentos também. Pensa que o cocô são as situações ali que não são legais. Você vai resolver o cocô. Você vai limpar ali e vamos seguir em frente, amém? Então, nós precisamos e nós crescemos, queridas, quando nós nos doamos para os relacionamentos. Amém? Outra coisa também, né, que além dos relacionamentos, é a ação do dar. Abre lá comigo em Mateus 6, a gente vai ler do versículo 19 ao 21.
Mateus 6, 19 ao 21. Quem já achou, fala, já achei. Quem não achou, fala, estou procurando. Não, já acharam, vocês são rápidos. Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde hoje está a maior parte do seu tesouro? Na sua casa, na sua empresa, na bolsa de valores, no seu investimento, no seu carro. Onde está? Qual é hoje o seu maior tesouro? Porque esse texto de Mateus fala que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. No versículo 21 fala, onde estiver seu coração, ali também estará o seu tesouro. Sabe por quê? Porque o seu coração segue o seu tesouro. Hoje, qual é o seu maior tesouro? Hoje, onde está o seu maior tesouro? E uma das coisas que mais me chama a atenção é o que fala no versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Se a palavra aqui está falando que nós precisamos acumular tesouros dos céus, é que existem tesouros nos céus, sim ou não? Sim. O que são esses tesouros nos céus? O que é esse tesouro no céu que eu preciso acumular? O pastor Marciano teve um sonho há uns anos atrás. A gente veio do meio empresarial, empreendedor. E na época a gente tinha 5 empresas. A gente tinha um estúdio, a gente tinha 2 livrarias, a gente tinha um auto center que cuidava de som de carro, e a gente tinha, deixa eu lembrar, a quinta, eu sempre... Mas a gente tinha 5 empresas, me perdoe, depois eu pergunto para o Marcelo, vocês me perguntam o que eu falo. Mas eram 5 empresas. E Marcelo teve um sonho, que diz que ele chegava no céu. E ele era recebido por Jesus. E eu queria muito sonhar com Jesus. Ainda não tive esse sonho, mas eu quero ter. O Marciano disse que Jesus olhava para ele assim, sorrindo. E daí o Marciano falava, Jesus, olha que coisa maravilhosa. Eu construí um estúdio onde, né, as pessoas gravam lá comigo, onde o Filhos do Homem gravou o CD, onde a Heloísa Rosa gravou o CD dela, onde o Fernandinho gravou o CD dela. E disse que Jesus assim sorria para ele. Jesus, eu construí... A quinta era uma distribuidora de produtos evangélicos que a gente tinha. Jesus, eu construí uma distribuidora de produtos evangélicos, CDs e DVDs. E daí o Marciano começou a falar todas as coisas que ele tinha construído aqui. E Jesus, quando o Marciano terminou de falar todas as coisas que ele tinha construído aqui, Jesus olhou para ele e falou bem assim, e cadê os tesouros dos céus? Cadê as almas que você ganhou? Cadê as vidas que você ganhou? Eu acredito, queridos, que quando o versículo 20 fala dos tesouros dos céus, remete diretamente ao que está escrito em Mateus 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acredito que quando o texto fala que eu e você precisamos acumular os tesouros nos céus, também tem a ver com o que está escrito em Mateus 28, do 19 ao 20. Que diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você teremos responsabilidade em relação aos tesouros que nós estamos construindo no céu. Eu e você
precisamos realmente ter a certeza que a nossa vida aqui é passageira. Que nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. Que nós temos uma eternidade nos esperando. E que quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai pedir para que você mostre quais são os tesouros. Sabe, queridos, eu acredito que talvez muitas pessoas, quando Jesus chamá-las, elas vão pensar, meu Deus, eu construí tantas coisas lá na terra. E eu me esqueci que haviam tesouros que eu teria que construir aqui no céu. E tesouros são almas, queridos. Tesouros são vidas. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus poderia confiar a você todas as riquezas do mundo e ter a certeza que o seu coração não estaria nelas? Ele poderia confiar para você, Ele poderia chamar você e falar assim, filho, filha, essa aqui são todas as riquezas desse mundo. Eu vou te confiar. Porque eu creio, filho e filha, que o seu coração não vai estar nessas coisas. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que o dinheiro, na minha vida e na sua vida, ele tem 3 propósitos. E eu gostaria que você fizesse algo comigo. O dinheiro na sua vida vai tocar a sua vida. Coloca, toca a minha vida. Toca a casa de Deus. E toca as pessoas. Esses são os 3 propósitos para o dinheiro. Como que o dinheiro vai tocar a minha vida? Suprindo todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa. Como que o dinheiro vai tocar a casa de Deus? Através dos dízimos e das ofertas. Dos projetos missionários que a igreja tem, para que a igreja possa pagar a luz, para que a igreja possa pagar o papel que você usa no banheiro, para que a igreja possa pagar a água que você utiliza no banheiro, para que a igreja possa pagar o salário dos sacerdotes da igreja, dos pastores da igreja. Isso é bíblico, queridos. Isso é bíblico. Para que a igreja possa realmente arcar e financiar projetos missionários. E o terceiro propósito do dinheiro é tocar a vida de pessoas, abençoar pessoas. Amém? E se você congrega aqui nessa casa, é nessa casa que você precisa trazer a sua oferta e o seu dízimo, é nessa casa. Porque você come do pão dessa casa. E o melhor investimento que você pode fazer é investir na casa de Deus. É investir no campo missionário. Eu e o pastor Marciano, quando nós ainda temos negócios, mas hoje negócios que não precisam mais da nossa presença ali. Né? Porque hoje nós estamos integral no ministério e nós amamos o que nós fazemos. Mas eu lembro que na época das nossas empresas, nós tínhamos na nossa folha de funcionários, mais de 20 missionários que nós sustentávamos no campo. Eles faziam parte da nossa folha. E eles recebiam 13º também. E eu vou falar, se existe realmente algo para você que é empresário, para você que é autônomo, é uma grande sacada para que você possa prosperar. É quando você investe, né, no reino de Deus, nos missionários que estão no campo. Amém? Quando eu falo para você em relação se o Senhor poderia confiar todas as riquezas do mundo em suas mãos e ter certeza que seu coração não estaria nela, eu queria contar um testemunho. A gente teve um evento chamado Sobrenatural, é um evento que a gente tem profético na igreja, sempre no calendário de carnaval. E nesse evento, era no sábado, nós tivemos um momento profético ali, onde o pastor foi instruído realmente a nos encorajar a viver um novo nível em Deus, de milagres. E nós estávamos sentados, eu e o pastor Marciano, e chegou um casal para nós. E falou assim, pastores, o Senhor tocou no nosso coração. E a gente quer entregar o nosso carro para vocês. Nunca esqueço, era uma Tucson preta. E quando eles entregaram a chave do carro nas nossas mãos, eu já estava com planos para aquele carro.
Eu queria fazer umas reforminhas lá em casa, e eu falei, nossa, que legal, já entrei no Google, quanto que vale esse carro na tabela FIP, vale tanto. Já comecei a fazer quando falei, eu consegui fazer aquela reforminha lá de casa, e belezinha, vai ser maravilhoso. Isso foi no sábado. E esse evento sobrenatural, dura todos os dias do carnaval. Começa na quinta-feira e vai até a terça-feira de manhã. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, nós estávamos lá ainda no evento. Estávamos sentados como se fosse aqui na frente. E o Espírito Santo falou algo para mim. Sabe o carro que você ganhou? Eu falei, sim, estou muito feliz. Estou muito feliz, vai fazer aquela reforminha lá em casa. Pois então. Aquele carro não é de vocês. Daí eu falei assim, como assim? Vocês foram o meio que eu usei para que esse carro chegasse a um determinado casal. Daí eu falei, amém. Amém, Senhor. Amém. Beleza, acabou a reforma. É isso, sim, acabou a reforma. Beleza, o Senhor que manda, vamos nessa. E daí, queridos, a gente estava sentado como se fosse aqui, e aquele casal estava sentado como se fosse aquele casal ali da esquerda, da segunda fileira ali. E o Espírito Santo, durante o louvor, falou assim, o carro é para aquele casal. E vocês vão pegar. E a gente não tinha tirado o carro ainda do estacionamento da igreja, porque isso foi no sábado. Daí, semana de evento, né, pastor? A gente fica assim, muito agitado, então não deu tempo de levar o carro. Na verdade, o Espírito Santo não permitiu que eu levasse o carro para casa para não me apegar a ele. Mas, né, já tinha feito plano, imagina se eu levo para casa. E foi isso que aconteceu. A gente saiu. Eu conversei com o Marciano, e a gente sempre tem essa conversa, que realmente, né, as percepções que o Espírito Santo traz em relação a ofertas que a gente precisa fazer, a gente entra em acordo. Eu falei, amor, esse carro não é nosso, é para a gente entregar para o casal fulano de tal. Tem esse testemunho no site da igreja desse casal. E é para a gente entregar para o casal fulano de tal. Mal sabia eu que esse casal já estava orando há 3 meses para ganhar um carro. Eu não estava orando para ganhar o carro quando eu ganhei o carro, mas eles estavam orando há 3 meses, porque eles precisavam de um carro, primeiro, para suprir a necessidade deles ali temporária, mas esse carro, pastor, serviu depois como recurso para eles comprarem as passagens aéreas para eles irem embora para a Inglaterra. E eu achei tão incrível o Espírito Santo, na hora que eu fui entregar a chave do carro para eles, junto com o Marciano, porque eles tiveram uma situação muito complicada, esse casal. Eles chegaram aí a primeira vez, pisar na Inglaterra, só que eles foram mandados de volta, porque a documentação deles não estava certa. E aquilo causou uma frustração no coração da filha, que na época tinha 11 anos, dizendo que Deus tinha abandonado a família dela. Que Deus tinha se esquecido da família dela. E no momento, queridos, quando eu entrego a chave do carro, o Espírito Santo fala assim para mim, olhe no olho da fulana e diga, eu sou Deus que não esqueceu de você e dos seus pais. E hoje eu levanto essas pessoas para abençoar a sua vida. Deus poderia entregar nas suas mãos todos os recursos, todas as riquezas do mundo e confiar que o seu coração não estaria nessas coisas? Deus poderia usar você, te entregar uma grande quantia de dinheiro e de repente você fazer um monte de plano para aquilo e Deus falar, você somente foi o meio que eu usei para que esse recurso pudesse chegar na vida de pessoa, porque eu sei que o seu coração não está preso a essas coisas. E aquilo foi uma experiência incrível nas nossas vidas. Eu e meu esposo, nós já demos mais de 22 carros. Mas nós não demos, nós não ofertamos, nós não abençoamos com a motivação de esperar algo em troca. Nós demos porque nós fomos movidos pelo Senhor para abençoar pessoas. E nós nos levantamos como agentes do reino de Deus para abençoar pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós somos agentes do reino de Deus
Agentes que o Senhor vai olhar lá do céu e vai falar, fulano de tal está passando por uma necessidade. Qual agente que eu posso acionar lá na terra, que eu posso chamar ele e ele vai de pronto obedecer e vai abençoar essa pessoa? Eu e você somos agentes do reino de Deus. Existe algo, queridos, que eu penso que Deus, Ele não me dará nada que Ele não possa me pedir de volta. Tudo aquilo que Deus me dá, eu quero ter o coração disposto para entender que aquilo que Ele me dá, Ele vai poder pedir de volta. Assim como foi aquele carro, assim como tem sido todas as coisas, assim como foi a transição que nós tivemos que abrir mão das nossas empresas, para que nós pudéssemos estar no ministério hoje. Porque nós só somos mordomos, queridos. O Senhor só confia em nossas mãos aqui para que nós possamos administrar. É tudo dele, tem tudo a ver com ele, não com aquilo que eu posso ter, que eu posso construir aqui. A terceira coisa que eu queria falar para você é que quando nós identificamos as fortalezas, quando nós realmente derrubamos essas fortalezas, quando nós começamos a agir com expressão de generosidade, isso começa a se tornar um hábito na nossa vida. E de repente você está ofertando não apenas com recursos financeiros. Eu não falei aqui, você vai fazer o bolo, você vai fazer a manutenção na casa daquele casal que precisa. Você vai estar sensível à necessidade de pessoas que estão ao nosso redor. Quantas necessidades às vezes, queridos, existem de pessoas que estão ali no seu grupo, pequeno grupo onde você está. Nós precisamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, amém? Em Lucas 19, 6, e nós estamos indo para o último ponto dessa mensagem, fala assim: ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E alguns historiadores falam que ele não era somente o coletor de impostos, mas ele era realmente o chefe, o responsável por todos os coletores de impostos. Naquele tempo não havia um controle contábil, um controle financeiro. Então, provavelmente, Zaqueu sim extorquia muitas pessoas. Zaqueu sim prejudicava muitas pessoas. Mas uma das coisas que me chama mais atenção na vida de Zaqueu é que quando Jesus entra na casa dele, queridos, Jesus não acusou Zaqueu. A presença de Jesus dentro da casa dele constrangeu Zaqueu a um ponto que ele olhou para Jesus e falou: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade do que eu tenho. E Senhor, e se eu extorquir alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Esse texto, queridos, me deixa muito alerta em relação a algo. Jesus, Ele é o Senhor dos nossos bens. Jesus, Ele é o Senhor de tudo aquilo que nós temos. Porque se nós conhecemos Jesus, nós entendemos que tudo que nós temos é do Senhor. Se nós conhecemos Jesus, se realmente nós tivemos uma experiência com Jesus, nós não temos dificuldade no princípio da palavra que fala sobre dizimar e ofertar. Aquele homem totalmente arrependido, ele reconhece a dureza do coração dele. E a crueldade como ele agia com os menos favorecidos. Eu acredito que até aquele momento, Zaqueu, ele servia o Deus Mamon. O Deus das riquezas. O Deus de Zaqueu, até aquele determinado momento, antes de Jesus entrar na casa dele, o Deus de Zaqueu era o dinheiro. Uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, não tem dificuldade de trazer os dízimos e as ofertas na casa do tesouro.
Existe um texto que fala em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, o dinheiro não traz salvação. Jesus traz salvação. O dinheiro não traz libertação. Jesus traz libertação. O dinheiro não traz paz. Jesus traz paz. O dinheiro, sim, ele pode proporcionar na minha vida e na sua vida alguns momentos de alegria. Mas somente Jesus pode nos dar a completa alegria. Eu e você precisamos entender que nós somos mordomos de Deus aqui na terra, que nós somos agentes do reino de Deus. Que não é sobre você. Não é sobre aquilo que você pode acumular e construir aqui. É sobre o que Deus pode fazer através de você. É disso que eu estou falando. É você fazer pelas pessoas. Você ser agente de Deus. Você ser a expressão de generosidade. Você ser doador. Sem esperar nada em troca. E é automático. Existe a lei da semeadora. Semeadura é aquilo que você planta, você colhe. Deus quer usar as nossas vidas todos os dias para abençoar pessoas. E diante de uma necessidade de alguém, eu acredito que o Senhor lá do céu, Ele vai olhar e Ele vai fazer qual é o meu agente que eu posso acionar agora. Que pode abençoar essa pessoa, que pode suprir a necessidade dessa pessoa. E muitas vezes você pode pensar, pastora, mas eu não tenho recursos financeiros. Eu não estou falando somente de recursos financeiros. Eu estou falando de mandar uma mensagem para alguém que está precisando. Eu estou falando de fazer uma oração. Eu estou falando de ouvir uma pessoa que precisa ser ouvida. Sem que você tenha respostas práticas para ela. Que você somente ouça ela. E você olhe nos olhos dela e fale, eu posso orar com você. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, Ele quer se manifestar todos os dias nas nossas vidas, queridos. A vida mais feliz, queridos, é quando nós somos usados como agentes de Deus para transformar vidas, para restaurar pessoas. Para acumular os tesouros do céu. Para trazer destinos. Toda vez que você vê uma pessoa vindo aqui na frente que aceitou Jesus, nós precisamos nos alegrar. Destinos estão sendo mudados, descendências estão sendo transformadas, queridos. Nós não podemos ficar insensíveis diante dessas coisas, por favor. Nós precisamos todos os dias dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos ter disciplinas espirituais nas nossas vidas. O Senhor quer usar a sua vida todos os dias. Mas bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Eu queria que você ficasse em pé. Coloque o seu coração diante de Deus nessa manhã. Feche os seus olhos. Ter um coração generoso inicia com Deus transformando nossa vida. Derrubando as fortalezas que nos impedem. E a nossa resposta em ações e atitudes. Você identifica algumas barreiras ou fortalezas que precisam ser vencidas? Ora a Deus e pede para Ele te ajudar. Essas fortalezas, elas serão vencidas com posicionamentos em Deus, situações que surgirão, onde Deus o levará a se lançar. Eu quero convidar você ainda durante essa semana a estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, quem que eu posso abençoar essa semana? Senhor, o que eu posso fazer
pela vida de outra pessoa nessa semana. Senhor, quais são as necessidades daquelas pessoas que convivem comigo? Eu falei que nós precisamos vencer algumas barreiras e algumas fortalezas. E talvez o que eu vou falar aqui para você, você ache muito estranho, principalmente se você é dessa casa e dessa igreja. Mas eu quero falar para você que o que eu vou fazer, eu pedi primeiro o aval do meu esposo, que é o sacerdote, sobre a minha vida. E depois eu conversei com o pastor Gilson, que é o pastor sênior dessa igreja. Toda conferência existe destinos proféticos que são mudados. E essa não vai ser diferente. Destinos começaram a ser mudados desde sexta-feira, porque foi um ambiente gerado em oração e jejum. E os céus se movem, e as trevas se dissipam, e as trevas recuam. Mas eu gostaria de fazer algo nessa manhã. Eu gostaria que você realmente desse um passo de fé. E eu gostaria de fazer, realmente, levar você a entender o quanto você precisa vencer essa fortaleza. E nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oferta com propósito. Essa vai ser a primeira barreira e a primeira fortaleza que você vai precisar vencer. E se eu tivesse tempo aqui, eu poderia dar N testemunhos de pessoas que se posicionaram neste momento. Porque existe um manto profético nessa casa. Existe um manto profético, em especial, desde sexta-feira, em relação a legado. Que legado você quer deixar para os seus filhos? De generosidade ou de avareza? E eu gostaria que você pegasse o envelope. Se você está com a sua esposa, se nós não estamos falando aqui, queridos, eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de generosidade. Eu estou falando de generosidade. Desde o início desse culto, eu estou falando de generosidade. Eu estou falando que generosidade não tem a ver somente com recursos financeiros. Então eu quero convidar você neste momento, a que realmente você possa fazer uma oferta com propósito. Eu já fiz a minha aqui. Eu fiz no culto de manhã e agora eu vou fazer de novo. Então você pode vir aqui, você pode pegar o seu envelope e o pastor Lino vai orar por nós nesse momento. Antes de eu entregar o microfone para o pastor Lino, eu quero desafiar você essa semana, se permitir ser usado pelo Espírito Santo para abençoar a vida de alguém. Amém?